Aleluia. Todos acharam? Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Hebreus no capítulo 1, verso 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, esta é a tua palavra. A tua palavra é vida, Senhor. A tua palavra é a verdade. A sua palavra, Senhor, é coluna, Pai, que sustenta a nossa existência. Por isso, Pai, nós pedimos a Ti a orientação e a iluminação do Teu Santo Espírito nesta manhã. Que esta palavra seja alimento aos nossos corações e às nossas almas. Que seja, Senhor, o confronto necessário para que nós precisamos. Que seja também o conforto necessário, Senhor. Que traga a esperança para as nossas vidas e que nos impulsionem a sermos mais parecidos com Jesus Cristo, de maneira a testemunhar o evangelho da graça de Deus que foi manifestado a nós através do Filho de Deus. Pai, que o Senhor nos abençoe. Abençoe também as crianças que estarão lá embaixo, Pai, aprendendo da Tua palavra. Que elas continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quantos aqui gostam de ir ao cinema? Pode levantar sua mão aí. Acho que nem muito. Eu achei que ia ter mais gente que gostava de ir no cinema. Gente, cinema é legal. Eu gosto, particularmente. Gosto porque é um ambiente bom para a gente ouvir e ver boas histórias. Mas, na verdade, a humanidade gosta de histórias. Quem gosta de histórias? Vamos mudar a pergunta. Quem gosta de ouvir e contar história? Quem gosta de contar casos da família? Natal, Ano Novo, viagem para o interior. Geralmente, sempre esses contextos, a gente começa a trazer as memórias da nossa história. Começa a ser contados os casos dos nossos pais, dos nossos avós. Tantas histórias, né? Talvez você tenha se lembrado agora aí de muitos momentos na sua trajetória, onde você ou com seus pais, ou você mesmo contando para alguém as histórias da sua vida. E eu tenho certeza que foram muitas. Existem muitas histórias. Cada situação da nossa existência nos traz à memória contextos, realidades de histórias. Por quê? Meus irmãos, quando a gente começa a estudar, lá quando a gente é pequenininho, lá no ensino fundamental, a gente tem a disciplina de história. E o primeiro conteúdo que a gente tem na sala de aula é contar a nossa história. Já reparou que todas as criancinhas, quando recebem o livro de história didático, tem lá a primeira parte assim, conte a sua história. Conte como foi que seus pais se conheceram. Como você entende a sua história hoje. E esse contexto inicial é importante, porque, meus irmãos, a história existe porque, de fato, os homens contam histórias. E é por isso que nós podemos olhar para a história no passado, podemos olhar para o passado da nossa existência, seja ela pessoal ou nossa existência como humanidade, e contar histórias. Porque elas fazem parte. Elas dizem quem nós somos. Ela nos situa no contexto onde nós vivemos, nos diz muito a respeito daquilo que herdamos, daquilo que vamos fazer com o nosso futuro, porque a história tem esta qualidade. Ela reflete muitas coisas. E é interessante que, como eu perguntei a vocês, muitos, ou melhor, todos gostam de ouvir histórias, ou gostamos de ouvir histórias, e boas histórias. A pior coisa que tem é quando você liga a sua televisão ou vai no cinema, por exemplo, para assistir um filme com muitas expectativas, e quando você chega lá, você se frustra porque o filme não atende às expectativas que você desejava ou você tinha. Porque muitas vezes nós vemos roteiros bem construídos, mas pouco ou mal executados, ou ainda nós vemos poucos roteiros bons, de boas histórias sendo contadas. Mas a verdade é que eu estou falando tudo isso porque o nosso Deus é um Deus que conta histórias. Talvez você nunca tenha parado para pensar a respeito desta maneira. Nosso Deus é o melhor contador de histórias.
O nosso Deus, ele não somente é o melhor contador de histórias, como contou e escreveu, roteirizou, filmou, protagonizou a melhor e mais incrível história que poderia ser contada entre os homens. Essa história, contada pelo próprio Deus, escrita pelo próprio Deus, tem um clímax, o centro ápice da sua história, o momento mais alto da narrativa, onde um homem chamado Jesus diz o seguinte: façam isso em memória de mim. Uma mesa com 12 homens, em um local longe de nós. Mas este é o ponto alto dessa história, onde nós vemos o próprio Jesus, este homem, caminhando entre os homens e contando as histórias de um Deus que escreve e que conta histórias. Meus irmãos, toda a história humana, ela é mudada, transformada radicalmente quando a história de Deus entra na nossa história. E eu sei que isso, talvez você já tenha ouvido muitas coisas a respeito deste momento onde Jesus de fato vive a humanidade, vive uma vida de homem como nós. Mas é interessante que todo o contexto, toda a realidade, ela é transformada a partir do momento onde Deus mesmo rasga a realidade e se introduz na história que estava contando. E é interessante que a carta aos Hebreus conta uma história. O seu autor, que é desconhecido a nós, muitos vão dizer e especular a respeito de muitos nomes que poderiam ter escrito a carta aos Hebreus, mas a verdade é que não há conclusões claras a respeito de quem é o seu autor. Mas o que nós podemos dizer a respeito deste autor é que este homem, esta pessoa, escreveu essa história, escreveu esta carta com o objetivo de comunicar ao seu povo algo que eles não poderiam se esquecer a respeito da história que eles estavam contando. Se você perceber, o escrito de Hebreus, ele já começa colocando como pressuposto que Cristo veio, habitou entre nós, manifestou a sua glória, e esta glória é a glória de Deus. Este é o pressuposto do autor de Hebreus. Portanto, o texto que lemos aqui, os primeiros 4 versos da carta que você tem aí na sua Bíblia, os primeiros 4 versos falam a respeito desta realidade que aconteceu, colocando os pressupostos necessários para que a história continue. Todos já sabemos quem Jesus foi e o que ele fez. Por isso, o autor vai dizer que Deus falou antigamente por meio dos profetas, mas agora falou pelo seu Filho. Ou seja, não existe aqui uma argumentação necessária para que a gente estabeleça esses acontecimentos como, de fato, eles já aconteceram. Isso já é um pressuposto. E este objetivo colocado na carta aos Hebreus, que vai se decorrer ao redor de todos os capítulos e versículos aqui, que poderíamos ficar horas e horas conversando sobre, vai ter como conclusão mostrar a excelência, a supremacia de Cristo diante de todos os tempos, diante de todos os princípios, diante de todas as figuras, sejam elas celestiais ou humanas, na história do povo hebreu, ou melhor, na história do povo de Deus. Isso significa que quando nós nos deparamos com este contexto, com este texto que lemos, nós precisamos entender que Jesus está sendo colocado aqui no ponto mais alto, no lugar de mais prestígio, no lugar onde é inalcançável por qualquer figura, seja ela a figura mais interessante que nós possamos julgar ao longo da história, seja da narrativa bíblica ou da nossa própria história. Jesus é sempre superior, até mesmo superior aos seres celestiais criados por Deus, os anjos. E bem como isso, o autor também tem a intenção de mostrar o ofício de Jesus, o trabalho de Jesus, o que Jesus de fato faz e desempenha. Como Jesus realizou grandiosa obra de falar aos homens. Como Jesus manifestou a glória de um Deus invisível de maneira visível. Como foi que Jesus fez isso? Esses são os ofícios de Cristo. E o autor então vai fazer toda a sua construção de narrativa, toda a sua construção de argumentação nesta carta para provar estes pontos. E é interessante que tudo isso tem a ver com a nossa história. Tem a ver com a nossa realidade. Talvez você pense que muito do que a gente vive na nossa história não tem muito a ver com a realidade da história que Deus está contando, mas na realidade tudo está inteiramente conectado.
E o primeiro ponto que eu quero trazer a você nessa manhã, para que você coloque isso em seu coração, é que Deus é o autor de toda história. Deus é o autor de toda a história. E o primeiro verso que lemos, e vamos ler novamente agora, diz o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Antigamente Deus falou. Meus irmãos, o autor então de Hebreus coloca e situa o começo da sua história em um momento histórico, antigamente, em um princípio, em um momento outro, que não o momento que nós estamos vivendo. Antigamente Deus falou. E é interessante que a história que Deus conta, que Deus situa na realidade, ela é a história que Deus mesmo está se revelando ao homem. Quando Deus está contando uma história, Ele não está contando simplesmente um caso, meu irmão. Deus está contando a sua própria história. Nós estamos aqui vivendo a história de Deus, porque Deus está se revelando. É por isso então que o autor começa dizendo: antigamente Deus falou. Isso significa que Deus então se revela à humanidade. Deus se revela. Deus revela a sua história. Deus conta a sua própria história aos homens. E de que maneira? De muitas maneiras. O autor vai deixar claro que Deus fala. Deus usa os meios necessários para que a sua voz seja ouvida. Deus vai em direção ao homem e fala e conta a sua própria história. Conta como Deus de fato é. Um Deus grandioso, de absoluto poder, de glória, que não precisa da sua criação, que não precisa dos homens, que existe independentemente de nós. Este ser grandioso desejou contar uma história sobre si mesmo, em uma realidade muito pequena, a nossa. Deus então decidiu contar os seus feitos, decidiu se revelar. E na teologia nós damos um nome bonito para isso: teologia da revelação, ou doutrina da revelação. Isso significa, meus irmãos, que a história que Deus está contando, que nós estamos vivendo, não é nossa. Essa história é de Deus, porque Ele mesmo é o autor da história. Ele mesmo está se revelando. E a forma como Deus se revela nas Escrituras, nós podemos perceber isso. De quais maneiras Deus falou antigamente aos pais. Como o autor vai dizer aqui, Deus se revela, meus irmãos, na sua criação, nas suas obras, nos seus feitos. Quando nós vemos o salmista dizendo no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus está, então, se revelando a partir das coisas criadas, a partir da natureza, a partir daquilo que existe, aquilo que Deus mesmo colocou, os astros celestes, Deus colocou lá. As montanhas, as cadeias, os mares, todos os seres vivos, tudo isso aponta para um Deus que está falando, para um Deus que está se comunicando com a sua criação. Este Deus glorioso está então se revelando. Este Deus que é um exímio contador de histórias está montando um palco para que ele manifeste ali a sua glória. E este palco é nada mais do que a criação. Nada mais é do que tudo o que conseguimos contemplar. Nada mais é do que todos os seres vivos. Tudo isso, Deus então está montando uma estrutura. Deus está criando algo para apresentar e contar aos homens a sua história. A humanidade então é convocada por Deus a olhar para a criação, a olhar para as coisas criadas, a olhar para essa estrutura que Deus está fazendo, a ouvir a história que Ele mesmo está querendo contar sobre si. Este é o convite então para a humanidade. E existe aqui, meus irmãos, um fato muito diferente e muito importante para nós no primeiro verso também. Além da revelação, na criação, nas coisas criadas, o texto vai dizer para nós que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Quem são os pais? Quem são estes que ouviram o eco da voz de Deus antigamente? Quem foram estes que foram encontrados em sua história, que talvez estão distantes de nós, fisicamente, historicamente falando, mas estão tão conectados com a nossa própria história? Quem são estes? Nós poderíamos aqui gastar um tempo inteiro citando cada um destes que foram chamados e ouviram o eco da voz de Deus ao longo da história, que olharam para a criação e contemplaram o Criador,
que ouviram a voz que falou de muitas maneiras, em muitas vezes, estes, e aí para citar alguns, eu citaria aqui Abraão, Isaque e Jacó. Abraão que estava em seu lugar, em uma terra longínqua, em um local onde talvez nós nunca pisaríamos. Um lugar onde talvez nós não pensaríamos que o próprio Deus, Criador, pisaria. Talvez a gente poderia pensar o seguinte: Deus poderia ter pisado em qualquer lugar, mas Deus chamou aquele homem no meio de uma terra estranha, em meio a um povo estranho, e disse assim: Abraão, saia da sua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. Este chamado a Abraão, esse chamado que se estendeu à sua família, a Isaque e a Jacó e a todos os israelitas, por assim dizer, esta voz do Eterno que começou a chamar estes homens, antigamente os patriarcas, que falou a eles, e não só a estes, mas a todos nós que ouvimos hoje a voz de Deus, a todos aqueles que seguiram as mesmas orientações que os patriarcas seguiram, a todos estes que ouviram o eco da voz do Eterno. Começamos então a ver algo que está sendo feito por Deus. O convite foi feito inicialmente por Deus, meus irmãos. É Deus quem chama os homens para participarem da sua história. É Deus quem convoca. É a voz de Deus que ecoa, como uma música, uma melodia suave ao fundo, quando a gente escuta alguma coisa e a gente deseja ouvir o que é isso, que coisa bonita é essa que está sendo feita. Se você tiver a oportunidade de ir a uma orquestra, eu fui e eu tive o privilégio de ouvir ali tantas coisas que a gente nem imagina que é possível fazer. Tantas pessoas se dedicando aos seus instrumentos ali, produzindo algo glorioso, meus irmãos. A orquestra é algo bonito. É algo que encanta os nossos olhos, que encanta o nosso coração. E assim, então, quando a gente vai escutando uma melodia suave, algo bonito, algo que nos atrai, assim também a voz de Deus começa a chamar os homens na história. E aí toda a Escritura, todo o Antigo Testamento vai apontar homens que ouviram os ecos da voz de Deus, que Deus falava na história, que Deus chamou, os pais que Deus chamou. E nessa maneira, meus irmãos, talvez você pense: mas qual é a conexão que há entre eu e Abraão, ou entre eu e José, ou entre eu e Moisés, ou qualquer um destes que não nos encontra, que não faz sentido no nosso contexto hoje, geográfico ou histórico? A verdade é que, da mesma maneira, nós que estamos aqui fomos atraídos pela voz de Deus que está falando na história, que está se revelando, que está contando uma história. Deus está te chamando, meu irmão, a ouvir a história que Ele mesmo está contando sobre si. E aqui nós nos encontramos. Aqui é que nós encontramos cada um de nós aqui. Se você virar para o seu lado, você vai ver uma pessoa diferente de você, com histórias completamente distintas das suas. Mas existe algo que conecta vocês juntos. Vocês ouviram o eco da voz de Deus. Vocês ouviram que Deus falou. Vocês ouviram e vieram. E é assim, então, que a nossa história é conectada. É assim, então, que Deus, que falou antigamente aos pais, de muitas maneiras, em muitas vezes, por meio de instrumentos que foram utilizados. É assim, então, que nós também ouvimos esta história. É assim também que nós nos conectamos a estes que chamamos de patriarcas. Nós estamos conectados, meus irmãos, porque estamos ouvindo a história que Deus está contando sobre si mesmo. Com isso, eu quero chamar a sua atenção para algumas questões. Deus vem conduzindo a história, a sua própria história, para se encontrar com os homens. E isso manifesta para nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, por querer compartilhar conosco a história que Ele está contando. Significa que nós estamos aqui porque fomos atraídos pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui para ouvir a história que Deus está contando. Nós não estamos aqui porque tivemos um desejo inicial, ou porque em algum momento nós decidimos contar a nossa própria história. Não, meu irmão, você não está aqui reunido em nome de Deus para contar a sua própria história. Antes, você está aqui para fazer parte da história que Deus está contando sobre si mesmo. E isso manifesta a nós o seu grande amor, a sua misericórdia, a sua graça. Deus está chamando pecadores para ouvirem a história que Deus está contando.
E essa voz continua ecoando. Essa voz que falou antigamente de muitas maneiras aos pais, que falou a nós e vai falar ainda a tantos outros, ela continua chamando, continua gritando, continua ecoando. O palco está montado, a estrutura está pronta, a criação está estabelecida. Venham, homens, ouvir a história daquele que é maravilhoso, daquele que é Deus forte, aquele que é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Por isso, meu irmão, sinta-se agraciado. Você ouviu a voz de Deus te chamando para ouvir esta história que Ele mesmo está contando. E o segundo ponto, que eu não posso deixar de chamar a sua atenção para isto, é que, da mesma maneira que este Deus está contando a história, talvez você se achegue a Ele e pense, será então que existe alguma possibilidade dessa história terminar de uma maneira que não dê certo? Talvez você pense, na mesma expectativa que você chega para assistir um filme, ou você vai ler um livro e não se contenta com o final ou com a realidade e se frustra. Eu quero te dizer o seguinte: Deus não é como os homens ao construir as suas histórias. A verdade é que o que mais se assemelha a esse ponto, e é uma figura que eu amo, que são os tapeceiros. Não, talvez muitos não conheçam o que é tapeçaria, mas é a arte de fazer tapetes. Isso não é muito comum na nossa cultura. Isso é mais comum na cultura oriental. Mas é interessante se você puder ver como é feito um trabalho de tapeçaria. Ele é feito do avesso. Quando a gente olha, nós não encontramos as figuras. Nós não vemos os desenhos bonitos. Nós não entendemos como aquele artesão está puxando os fios. Nós pensamos, ele vai se perder em algum momento. Ele vai costurar em falso aqui, ele vai faltar um ponto, ele vai esquecer de colocar aquilo ali. Mas na verdade é quando o tapeceiro termina sua obra. Nós olhamos e vemos claramente uma grande obra de arte. Isso significa, meu irmão, que o nosso Deus é este grande tapeceiro. Ele está tecendo a nossa história entrelaçada com a dele. E isso significa que você pode estar seguro, porque as nossas vidas e as nossas histórias estão seguras nas mãos daquele que nunca erra, nas mãos do tapeceiro. Talvez você não entenda os momentos e as circunstâncias. Talvez você não entenda como as linhas serão costuradas. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: o tapeceiro não erra. E no final, algo grandioso será feito. Algo glorioso será apresentado. E esta é a palavra de Deus para nós. A boa obra que o Senhor começou em nós será concluída, meu irmão. Tenha segurança. E seja seguro nas mãos daquele que está contando a história, daquele que tem a história, daquele que criou a história. A sua história, seja ela bonita ou não, seja ela feliz ou não, ela está nas mãos daquele que nunca erra. Daquele que não deixará de terminar as histórias para o louvor da sua própria glória. Isso significa então que você pode estar seguro. Não importa quais foram as circunstâncias da sua vida. Não importa quantos momentos difíceis você passou. O que importa é onde a sua vida está ancorada. Será que ela está ancorada na história que você é capaz de construir? Ou será que ela está ancorada na grande história que Deus está contando? Tenha essa certeza. Tenha esta clareza. A nossa história está segura nas mãos do nosso Senhor. Um segundo ponto é que este Deus que é o criador da história, que é o autor da história, de toda a história contada, que falou de muitas maneiras, em muitas vezes, em épocas longínquas e que fala até hoje, que continua chamando, colocou um ponto central nessa história. Colocou um clímax, um ponto alto. Um momento onde todos os olhos vão olhar e enxergar. Um momento onde todos aqueles que estão distantes vão parar para ver. E este ponto ápice, este clímax da história, é o próprio Cristo. Cristo é o centro da história de Deus. E o verso 2 e 3 vai dizer o seguinte: mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Meus irmãos, como um grande autor que o Senhor é, Deus prepara um clímax, um ponto alto, e manifesta a sua glória, trazendo clareza àqueles ecos longínquos do passado. Quando anteriormente nós vemos o autor de Hebreus falando o seguinte, que Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes
aos pais pelos profetas. Deus manifestou a sua glória de diversas maneiras. E você, ao ler as Escrituras, você vai perceber isso. Quantos profetas foram levantados por Deus anunciando coisas que estavam distantes do seu tempo? Realidades que pareciam realidades impossíveis de acontecerem. Na verdade, estas coisas são sombras. Quantas vezes o povo de Israel, e nós estávamos estudando aqui Levíticos, nós percebemos como o texto aponta para sombras de uma realidade que há de vir. A verdade, então, é que o Cristo, o centro dessa história, é a realidade. Ele é a realização daquelas sombras e daqueles ecos do passado. Ele é o ponto ápice da história. Ele é aquele que amarra todo o contexto e dá um destino glorioso para essa história. Deus preparou um tempo perfeito para a conclusão da sua história. E o texto vai dizer para nós que nestes últimos dias, meus irmãos, o autor de Hebreus, ao usar a expressão últimos dias, está apontando não simplesmente para um contexto próximo do que ele está falando, mas de uma realidade, de todo um tempo, de toda uma era que é estabelecida. Nós vivemos naquilo que chamamos de últimos dias. E isso não tem a ver simplesmente com aquela estrutura que talvez você já viu em filmes ou sua história foi acompanhando através de estruturas apocalípticas ou coisas do tipo. Não pense assim. Últimos dias tem um sentido claro de ser a última era, o último período da história, a última realidade, até que de fato haja uma consumação, até que de fato haja uma finalização na história. E estes últimos dias, que é o tempo que aquele autor escrevia para aquele povo, que é o tempo que nós estamos vivendo, Deus então falou pelo Filho. Deus manifestou e revelou o clímax da sua história, deu o sentido e a finalidade para ela, através do Filho. Se Deus falou de diversas maneiras, em muitos momentos, por diversas pessoas, em Cristo, Deus fala finalmente, derradeiramente, permanentemente e perfeitamente a nós. Isso significa, meu irmão, que você não precisa se preocupar com os ecos daquilo que você vai ouvir. Você pode ouvir a voz audível de Deus falando por meio do Filho. Não há outro caminho senão a ouvir e vermos a Deus por meio do Filho. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 4, verso 4 e 5, o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo perfeito, o tempo exato, os últimos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, na plenitude do tempo, no tempo perfeito, Deus enviou a nós o seu Filho. Essa voz que chamava sutilmente aquelas figuras do passado, essa voz que chamava sutilmente as nossas figuras, os nossos pais, esta voz nos fala agora audivelmente pelo Filho, pelo Cristo. E aí, quando você ler as Escrituras, meu irmão, quando você estiver lendo os Evangelhos, não se esqueça de que você está lendo, você está ouvindo a voz do próprio Cristo. Quase que eu derrubei tudo aqui. Meu Deus. Obrigado. Não se esqueça de que quando você estiver lendo o Evangelho, você está ouvindo a voz de Jesus. Você está ouvindo audivelmente a voz de Deus. Deus que está falando a nós, que fala claramente aquilo que estava oculto, aquele que era um mistério. Muitos vão dizer assim, nós precisamos de mistério. A verdade é que o mistério estava oculto, mas foi revelado, meu irmão. O que é revelado é Cristo Jesus entre nós. Deus manifestando e contando a história de Deus a nós. Essa é a figura do Filho. É isso que você está lendo quando você lê os Evangelhos. Quando você ouve as palavras de vida eterna. Você tem que dizer igual Pedro: para onde iremos, Senhor? Se não há ninguém que só tem o Senhor, não tem outra opção, não há outro. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meus irmãos, nos dias que nós vivemos, muitos estão querendo viver realidades misteriosas. Muitos gostam das realidades místicas. Muitos gostam de ir em lugares onde elas acham que vão ser chamadas, pinçadas ao dedo, entre um diverso povo, para ouvir a palavra de Deus por meio de um profeta. Mas a verdade é, meu irmão, que Deus falou e fala a nós hoje por meio da sua palavra e por meio do Filho de Deus. Ou seja, você não precisa correr atrás
de algo que você deseja ou precisa ou acha que precisa ouvir para que a sua história tenha significado. Antes, corra em direção ao Filho. Ouça as palavras de Deus. Ouça aquilo que o Senhor Jesus está contando. Veja aquilo que o Senhor Jesus fez. Caminhe pelas pegadas do Mestre quando você se debruça sobre as Escrituras. Eu tenho certeza que você terá um encontro real com Jesus. E esta figura, este Jesus, meu irmão, ele não é um ser impessoal. Ele não é um ser que está distante de nós. Antes, é um Deus pessoal que fala, que continua falando aos nossos corações. Quando nós nos encontramos com o Evangelho, quando nós lemos as Escrituras, nós estamos nos encontrando com o próprio Deus. Nós estamos ouvindo a sua voz e sendo transformados por ela. Por isso, perceba então que o centro dessa história, que o centro de toda a história já contada, é o próprio Cristo. E não há nenhum outro, não há ninguém, nem mesmo nós, somos o centro da nossa própria história. Quem é você para pensar que a sua história é sobre você? Na verdade, a sua história é sobre o Deus que está te salvando. A sua e a minha história é sobre aquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. A nossa história não é nossa, não nos pertence. A nossa história está nas mãos de Jesus. O centro, a figura central, o protagonista é Cristo e não nós. Por isso, meu irmão, perceba, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses no capítulo 1, e nós cantamos isso aqui nesta manhã, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O texto que lemos em Hebreus nos diz que o Filho, que é aquele por meio de quem Deus fala, que é a forma como Deus fala a nós hoje, a forma como Deus comunica com o seu povo hoje. O Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. O herdeiro aqui, meu irmão, não num sentido como se ele foi gerado, criado por Deus, e então está herdando de Deus, mas num sentido de que ele é, de fato, aquele que se equivale a nós como homem, e herda tudo aquilo que era da humanidade no início, na história que Deus estava contando. Jesus, então, é aquele que realiza a realidade, que traz de volta a realidade que Adão perdeu. Por isso ele herda todas as coisas, mas este mesmo que herda todas as coisas para ser semelhante a nós, ele é aquele pelo qual Deus fez também o universo. Isso significa que este ser, este glorioso ser, que é o Filho de Deus, não é simplesmente homem, mas é também o próprio Deus encarnado, criador de todas as coisas. E o texto de Hebreus vai continuar dizendo que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Resplendor tem a ver com aquilo que se pode ver, com aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Ou seja, quando, por exemplo, Filipe pergunta a Jesus o seguinte: Mestre, mostra-nos o Pai. O que Jesus diz a ele, meus irmãos? Filipe, você está comigo todo esse tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quando nós quisermos contemplar o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, o autor de toda a história, olhemos para Jesus. Porque Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. E mais, o texto vai dizer que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Portanto, meu irmão, este mesmo Deus, este Jesus, que foi manifestado a nós, o Filho de Deus, que é superior a todos, que é a realização de todo o ofício profético do Antigo Testamento, que é o clímax da história que Deus está contando, que é o ponto central da nossa própria história. Ele é a razão, ele é a realização. E somente em Cristo nós encontramos a realidade. Tudo longe de Cristo ou fora de Cristo é ilusão, meu irmão. Não é verdade, é ilusão. É passageiro. Mas em Cristo, nós encontramos a verdade e a realidade. O Filho, então, é a expressão visível do que se pode ver de Deus. A mesma essência, as mesmas obras. Por isso Jesus disse, enquanto caminhava conosco, vejam as minhas obras são as mesmas obras do Pai. As minhas obras são as obras do Pai. Por isso, meu irmão,
Jesus como sendo o centro da nossa história, como sendo o centro da história que Deus conta, nada mais é do que o próprio Senhor da história rasgando as paredes da existência e se colocando ali. Aquele palco que foi montado, a plateia que foi chamada, os homens que foram chamados para ouvir, pensando serem protagonistas, pensando serem aqueles que teriam lugares de honra, na verdade foram chamados para contemplar Cristo no centro. Cristo sendo colocado no centro. Calvino vai dizer o seguinte sobre este texto. Algo muito precioso para nós. Que diz o seguinte: pois ao se fazer homem e revestir-se de toda a nossa natureza, ele recebeu para si esta herança, a fim de restaurar em nosso favor o que fora perdido em Adão. No princípio, Deus estabelecera o homem como seu filho, para ser ele o herdeiro de todas as coisas. Mas no primeiro homem, por meio de seu pecado, alienou-se de Deus, tanto ele próprio, como também a sua posteridade, e privou a todos, tanto da bênção divina, quanto de todas as demais coisas. Por isso, então, em Jesus, é que nós encontramos de volta a um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Meu irmão, a nossa história pessoal vai se cruzar e deve se cruzar com a história contada por Deus. E não há nenhuma outra posição para nós e para as nossas histórias, se não sermos rendidos diante de Jesus Cristo. Nós não ocupamos o lugar de protagonista. Não pense que você é o protagonista da sua história. Se você ouvir na internet hoje, muitos estão dizendo aí, muitos coaches estão dizendo o seguinte: você deve ser o protagonista da sua própria história. Não! Não seja. Quem é o protagonista da sua história é Jesus Cristo. Tenha isso com clareza no seu coração. Não se renda às vãs filosofias deste mundo, meu irmão. Você não é protagonista de lugar nenhum. Jesus Cristo é que é o verdadeiro protagonista e é aquele que é único, digno de receber toda a glória e toda a honra. Porque é Ele o centro da história. Você está colocado aqui para que você veja Cristo brilhar e não para que você brilhe. Isso deve refletir, então, a respeito das suas relações. Como é que você trata o seu casamento? Será que o seu casamento, você marido, é para que você brilhe? É para que você brilhe diante da sua esposa? Ou será que você, esposa, no seu casamento, você é que tem que brilhar? Na verdade, quem tem que brilhar diante dos dois é Cristo Jesus. Será que nas nossas relações com os nossos pais, com os nossos familiares, será que nós desejamos brilhar em meio àqueles? Será que desejamos ser os primos? Que eles falam assim, aquele primo ali é inalcançável? Aquele tio ali é inalcançável? Será? Ou será que nós deveríamos ser humildes o suficiente e nos render aos pés de Jesus de maneira que os nossos familiares, ao contemplarem as nossas vidas, não vejam a nós, não vejam os nossos feitos, mas vejam os feitos de Jesus? Será então que no seu trabalho você é o protagonista? Será que é você quem tem o controle? É você quem manda? Mas será que você se lembra que quem realmente controla todas as coisas é o Senhor do tempo e da história? E não você? Será que você está rendido, então, aos pés de Jesus Cristo? Será que você deposita nos pés de Jesus toda a honra e toda a glória? Todos os prêmios e tesouros, todas as coroas, assim como a figura dos anciãos no Apocalipse, depositando aos pés de Jesus as coroas, o domínio, o poder, a autoridade, tudo isso pertence a Jesus e não a nós. E meu irmão, muitos vivem, infelizmente nos dizem que vivemos, como se nada dessas histórias, nada desses momentos que eu acabei de citar aqui, fossem verdadeiros. Muitos estão dentro da igreja e desprezam que a realidade do Cristo revelado, ela é superior a qualquer outra realidade. Muitos se esquecem de que você tem absolutamente tudo o que você precisa naquilo que Deus revelou a nós nas Escrituras Sagradas. Você tem tudo o que você precisa porque você tem vivendo dentro de você o Espírito Santo de Deus. Portanto, para que buscar algo a mais? Qual é o desejo que você tem que não é satisfeito em Jesus? Pense aí no seu lugar. Qual é o verdadeiro desejo que você tem que você julga ser superior a Jesus Cristo? Que não é satisfeito em Jesus, que não é suprido em Jesus. Talvez esse seja o altar de idolatria que você construiu no seu coração. Aquele desejo que não é satisfeito a não ser em Jesus. Pense nisso, meu irmão. E por fim, para nós orarmos,
o terceiro e último ponto, é que essa história que Deus está contando, que Ele mesmo é o autor, essa história que tem um ponto central e ápice, que é o próprio Cristo, é a história da redenção que alcança a nossa própria história. E o texto de Hebreus vai dizer o seguinte, ainda na continuação do verso 3 e o verso 4. Porque depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O autor de Hebreus, então, faz aqui um ponto central na história, meu irmão. Muitos dos hebreus pensariam nas suas grandes figuras. Pensariam, por exemplo, em Moisés como uma figura proeminente na história do povo hebreu. Mas o que o autor de Hebreus quer fazer aqui é o seguinte: Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a todos os outros profetas. Cristo é superior a qualquer criatura celeste, aos anjos. O seu sacrifício é superior ao sacrifício de animais. A sua aliança é uma aliança superior às alianças estabelecidas anteriormente. O seu sangue é superior e limpa qualquer coisa. Meu irmão, esse é o momento da história onde a nossa própria história se encontra com a história que Deus está contando. Na cruz. Quando olhamos para a cruz, percebemos que ali, naquele altar, foi imolado o Cordeiro na eternidade. E o sangue do Cordeiro que foi imolado na cruz limpa os nossos pecados e nos purifica de toda a impureza. Limpa a nossa história e nos purifica de toda a impureza. Restaura a nossa história. Meu irmão, isso significa que Jesus não quer simplesmente perdoar os seus pecados, mas Ele quer restaurar as suas relações, restaurar a sua relação com a sua própria história. Isso significa que não há cristianismo, não há arrependimento, não há remissão de pecados, quando nós, por exemplo, não demonstramos perdão, arrependimento. É por isso que a nossa história é e deve ser uma história que reflete o Evangelho. De que maneira, meu irmão? Perdoando aqueles que nos ofendem. Amando os nossos inimigos, indo em direção aos laços que foram rompidos na nossa história. Isso significa então que o desejo de Jesus é redimir a nossa história, é alcançar aqueles que estão com problemas com os pais, aqueles que estão com problema nos casamentos. A gente às vezes não pensa isso, mas muitos casamentos estão em crise, meu irmão. Muitos estão enfrentando problemas nos casamentos. Muitos estão enfrentando problemas nas suas famílias e às vezes estão aqui sorrindo, calados, felizes. Mas a verdade é que Jesus deseja restaurar as histórias que estão atrás de você, que estão escondidas atrás dos rostos que eu vejo aqui. Jesus quer alcançar cada milímetro da sua história, cada centímetro da nossa existência. Tudo isso Jesus deseja redimir, Jesus deseja alcançar. Portanto, tenha essa consciência. Deus deseja usar você como instrumento para alcançar aqueles na sua história que porventura ficaram para trás. Jesus é aquele que estabelece a verdadeira e a perfeita mediação entre nós e Deus. Ele é o verdadeiro sacerdote. Ele é o perfeito sacrifício. Como já foi dito aqui também hoje na aula que o pastor Cristiano deu pela manhã, tudo isso foi falado aqui, meus irmãos. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: coloque a sua atenção somente em Jesus Cristo, no que Ele fez, naquilo que é perfeito, naquela provisão que é eficaz de Deus, que é a própria vinda do Filho. Saiba que Jesus resolveu o maior problema da nossa história, o pecado. O pecado foi resolvido na cruz, meu irmão. Quando Jesus declara: está consumado, está pago, não há mais pecado que seja grande demais para te separar de Deus. Antes, o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de todo pecado. Saiba disso, meu irmão. E Jesus, então, depois de ter feito toda esta obra, depois de ter realizado, ter sido protagonista da história contada por Deus, depois de ter feito a purificação dos pecados, se assentou à destra da majestade nas alturas. Esta figura, meu irmão, não significa que Jesus está sentado à destra de Deus literalmente, mas no sentido claro, esta figura aponta para o domínio que Jesus tem. Quando Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso significa então que não há ninguém
que seja semelhante a Jesus. Não há nenhum outro que tenha mais autoridade ou mais poder que Jesus. Jesus, então, é incomparável. E quando ele, então, se assenta sublimemente neste trono de autoridade, coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. Define um fim, um ponto final para a história. Coloca o ponto final da história e haverá um momento onde este mesmo Senhor, este mesmo Deus que é o autor de toda a história, aquele que cumpriu com o clímax da história, que realizou o momento ápice, onde nós nos encontramos na cruz, este mesmo Deus que hoje está nos céus, ele virá novamente e colocará um ponto final na história humana. Isso significa, meus irmãos, que haverá um dia onde Cristo mesmo descerá dos céus, voltará para buscar os seus, aqueles que a história que foi redimida, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que foram chamados, aqueles que ouviram a voz que chama, a voz que clama, aqueles que ouviram, estes encontrarão com Jesus, estarão eternamente com Ele. E assim, meu irmão, a história está redimida. Sabe o que é isso? Não há um outro ponto de possibilidade de qualquer outra coisa dar errado nessa história. Quando Jesus define o ponto final, todas as coisas estão estabelecidas e assim serão cumpridas para a glória de Deus. Significa que não há possibilidade do pecado renascer, meus irmãos. Não há possibilidade de nós sermos tirados novamente daquele lugar de honra que fomos colocados por Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, ao dizer aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: vocês estão assentados com Cristo nas regiões celestes. Isso significa que nós estamos hoje em Jesus. E o estar em Cristo é um estado que não pode ser mudado. E não haverá nada que tirará os eleitos de Deus desta comunhão plena, desta paz plena que há entre Deus e o seu povo. Por isso, nós somos como o fruto dessa história contada por Deus. Aquele fruto, quando Jesus fala, quando a palavra de Deus nos diz a respeito do próprio Filho de Deus, da própria figura do servo sofredor em Isaías, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Portanto, meu irmão, saiba disso. A nossa história já não mais será a mesma. Nunca mais viveremos da mesma maneira, porque Cristo entra nela e muda todas as coisas. Os efeitos do pecado e da morte estão perdendo força. Saiba disso e viva a sua vida desfrutando do poder de Deus e da graça de Deus que é derramada sobre nós todos os dias pelo Espírito Santo. Você está sendo santificado. Isso significa que você está militando contra o pecado, militando contra a morte. Tudo isso vai ter um fim. E o pecado está dia a dia perdendo força. Dia a dia está perdendo seus domínios sobre nós, porque nós não pertencemos ao pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Antes, agora, nós somos servos de Cristo. Portanto, viva a sua história sabendo que ela foi redimida. Viva a sua história sabendo que ela está entrelaçada com a história de Deus. E viva a sua história olhando para o ponto alto de tudo e de todos, que é Jesus Cristo. E este foi levantado entre nós. E ele nos sustenta e nos sustentará até o último dia da nossa existência nesta vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem sido bom. E o Senhor construiu a história, Senhor, para que nós pudéssemos glorificar o seu nome. O Senhor nos colocou nessa história, Deus, para que nós pudéssemos contemplar os seus feitos grandiosos. Eu te peço, Pai, para que o Senhor desvende os olhos dos teus filhos, para que eles enxerguem a glória de Deus, para que eles vejam o Filho de Deus, que eles possam, Pai, desfrutar do verdadeiro relacionamento que há entre nós hoje, que nós possamos desfrutar daquilo que foi adquirido por meio do sacrifício de Jesus. Que o poder do pecado perca força aqui na vida dos nossos irmãos, Pai. Que eles possam continuar militando contra o pecado. Para que possam, Pai, ser apresentados diante de Ti sem máculas, sem defeitos, sem culpa. Isso não pelos seus próprios feitos, Deus, mas pelos feitos do Senhor, pelos méritos do Senhor. Pai, pedimos a Ti, alcance a história do Teu povo. Alcance, Senhor, os familiares. Talvez o Senhor sabe aqui, Pai, de tantos os contextos que são difíceis na vida de cada um dos nossos irmãos.
Pai, talvez famílias que estão destruídas, famílias que se romperam por motivos diversos. Pedimos a Ti, Pai, restaura os relacionamentos. Abençoa, Pai, os casamentos que estão aqui. Abençoa, Senhor, para que os casais vivendo o Evangelho na sua centralidade. Que possam não olhar uns para os outros, mas olharem para Cristo e para a palavra de Deus. Deus, restaura, Senhor, os relacionamentos. Restaura as amizades. Restaura, Senhor, as pontes que foram quebradas. Restaura, Senhor, as histórias que estão sendo contadas aqui. De maneira que o Seu nome seja glorificado para sempre. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que o grande amor de nosso Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, hoje aqui presente e espalhado por toda a face da terra. Amém.